uma passagem pouco lida. A gente lê pouco o livro dos Provérbios. A gente vai começar a nossa reflexão no livro dos Provérbios, depois vai entrar em outras passagens. Provérbios 30, capítulo 30 do livro dos Provérbios. A gente está iniciando uma sequência de reflexões numa temática um pouquinho diferente. Eu tenho, inclusive, pedido ajuda aí à galera da comunidade, né, para estar compartilhando a arte que está promovendo esse encontro aí. Como é que é o tema? Já decoraram lá? Como é que é o tema das reflexões que nós vamos aí atravessar durante o período? Hã? Quem decorou aí? 7 passos para uma vida plena. 7 passos para uma vida plena. Se Deus assim permitir, hoje a gente vai andar o primeiro passo. Pensemos com muito carinho, com muita atenção, cada um desses passos, porque olha só, olha para mim, nós estamos em setembro. Setembro é um momento destinado, assim, pelos órgãos de saúde, os órgãos governamentais, a pensar alguns assuntos muito sérios, tá? Setembro Amarelo, vocês já ouviram falar, né? Alguns anos tem essa campanha, que é uma campanha de conscientização contra a saúde mental. Então tem campanhas de conscientização a respeito do perigo, dos riscos e como se desenvolve, por exemplo, algumas questões da mente como depressão. Então a gente vai estar aproveitando, a gente está no tempo comum, é o tempo da igreja, né? No nosso calendário litúrgico, onde a igreja é chamada a viver em missão. Teve Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja sai em missão. E um dos assuntos que envolve a missão da igreja é ser referência para uma reflexão sadia, tá? Com base na Bíblia, que faça sentido numa segunda-feira de manhã. Por exemplo, né, Ana? Segunda-feira é aquele dia assustador. É um bicho feio, cheio de dente, né, Messias? Querendo nos engolir, né? Os mais jovens aí, a segunda-feira não é tão feia assim, porque a segunda-feira tem cara de escola, né? Mas para os adultos, a segunda-feira tem cara de trabalho e boleto, né? Trabalho e boleto e outras cocitas mais, tá? Que são muito complicadas e, com o passar do tempo, parece que se tornaram mais complicadas do que deveriam ser. Então, aproveitando assim que a Bíblia traz respostas para a gente, para coisas que fazem parte do nosso cotidiano, às vezes pode não parecer. Quando o pastor Jacques traz algumas coisas, por exemplo, vai falar lá do Éden, aconteceu, Adão e Eva comeram lá do fruto, aí teve aquela ruptura, eu falo um monte de coisa assim que a maioria das vezes dá tela azul na mente dos irmãos, né? Né? Mas o que isso tem a ver com as minhas contas a pagar e com a aflição que eu sinto, com os dilemas que eu passo dentro da minha casa? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Pode não parecer quando a gente faz uma associação direta, quando a gente tenta juntar Lé com Cré, mas se a gente for com calma, a gente consegue juntar as peças do quebra-cabeça, e aí, quando amanhece, depois de um encontro com a palavra, no entendimento a respeito do que Deus tem para a gente numa segunda-feira de manhã, aí faz todo sentido. Então, nosso papel como igreja, o meu papel como mensageiro da palavra do Senhor, é trazer uma palavra para vocês que faça sentido, por exemplo, numa segunda-feira de manhã. Vocês abriram aí? Provérbios 30. Tá bom? Antes da gente fazer a leitura, e a gente vai fazer também uma oração, deixa eu estar apresentando aqui as presenças ilustres que nos alegram nessa noite. Nós temos a presença do Fabinho. Vocês estão felizes com a presença dele? Amém? Deus abençoe a vida do Fabinho, né? Léo é de Campos, veio passar aqui um tempo aqui, e veio falar, não sou daqui não, vim de Caxias e tal. Isso, que Deus abençoe a sua vida. Opa, bênção, bênção. Nós também estamos com a presença do Fabiano. Vocês estão felizes com a presença do Fabiano? Amém? O Fabiano esteve aqui no domingo passado e está com a gente aqui de novo. Que Deus abençoe. Amém? Tem um que é da família, mas estava sumido. E eu me alegrei muito quando eu vi que ele chegou aí. O Messias está presente. Vocês estão felizes com a presença do Messias?
Que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bom. Messias, eu realmente fiquei feliz com a sua presença, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe a sua vida e também seus familiares, tá? Nós vamos fazer a leitura do texto? Depois nós vamos fazer uma oração e a gente vai começar a nossa reflexão, tá bom? São 7h52 aqui, nós vamos terminar bem antes das 9. Amém? Quem ficou feliz com essa notícia, diga amém. Ah, lógico, amém, isso. Vamos fazer a leitura do texto, amém? Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional. Hoje nós não temos a projeção ali, que a gente só tem um computador, tá? Então, esse computador, ele mal dá conta de uma tarefa, quanto mais duas. Então, mas vamos fazer a leitura do texto bíblico, me acompanhe. Livro dos Provérbios, capítulo 30, dá uma olhadinha no versículo 15. Provérbios 30, 15. O texto diz assim, ó. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Esse é Provérbios 30, versos 15 e 16. Vamos daqui a pouquinho destrinchar esse enigma. Feche seus olhos. Se quiser, curva sua cabeça. Vamos estar orando, amém? Pai eterno, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Eu estou aqui reunido com a minha família na fé. E quando eu olho para os meus irmãos, eu entendo um pouquinho melhor passagens na Bíblia como essa, que pode nos separar do amor de Deus. Quando eu vejo os teus filhos, ó Deus, meus irmãos, que enfrentaram desafios, alguns, ó Deus, físicos, dores, doenças, para estar presentes aqui nessa noite, eu lembro do teu amor para comigo, que motivou os teus filhos para estarem aqui, para a gente partilhar o pão espiritual. O que pode me separar do teu amor? Nada. O que pode nos separar uns dos outros? Nada. Nós entendemos isso. E a nós que entendemos isso, ó Deus, nós declaramos, somos gratos, somos agradecidos. Que nesse momento, ó Deus, a Tua Palavra venha falar profundamente conosco nessa noite. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoados, eu nem pesquisei muito esse ano, não, a respeito de alguns dados. Eu até tinha pensado em trazer, mas eu falei assim, não, vamos direto e reto, né, sem muito rodeio. Alguns dados a respeito do quão crescentes são os índices de depressão. Tá? Um pouco antes da pandemia, a comunidade assim, eclesiástica, a comunidade das igrejas, tá? Quem procura acompanhar bastidores de igrejas, o que acontece, nós ficamos chocados com algumas notícias, como, por exemplo, pastores que cometeram suicídio. Tá? E aí, normalmente, a gente tem os pastores como referencial de saúde espiritual, de determinação na fé, né? Pessoas abençoadas, a gente até costuma utilizar o termo aí, ungidos, né? Ungidos. Então, são pessoas que, no imaginário de muita gente, eles estão livres de algumas situações. Quanto mais problemas da mente, problemas emocionais. Tá? Então, lá entre 2018 e 2019, nós recebemos muitas notícias. Então, acendeu a luz amarela. Durante a pandemia, eu, acompanhando algumas notícias, me chamou muita atenção que, apesar das pessoas terem passado mais tempo em casa com seus familiares, boa parte das atividades econômicas, tá? Das empresas fecharam, e aí a galera foi para home office, né? A Ávila não foi não, né, Ávila? Para o home office não, né? Não foi não. Mas alguns foram e ficaram um bom tempo. Então, apesar de terem passado mais tempo em suas casas, essas pessoas ficaram debaixo de forte pressão. E normalmente a gente imagina que está em casa, trabalhando de pijama,
sentado no sofá, um olho no peixe, olho do outro no gato, né? Enquanto estava ali com o notebook na mão, no colo, estava assim assistindo uma série Netflix, né, e tal. Mas apesar de todo esse contexto que podia parecer favorável, as pessoas ficaram debaixo de pressão e explodiu os números de pessoas que passaram a desenvolver situações emocionais, problemas da mente, tá? Síndromes de ansiedade, pânico. Tudo bem que as notícias também não eram nada boas, então contribuíram muito, né, para um estado emocional muito delicado, muito frágil por parte das pessoas, né? Nós fomos bombardeados por muitas informações que, sinceramente, a gente não está preparado para essas coisas, né? A gente não tem como lidar, tá? Principalmente porque as notícias sempre traziam algum tipo de viés. Então, era um defendendo um ponto de vista e outro defendendo um outro ponto de vista, e a intenção era prevalecer sobre o ponto de vista divergente, aquele que pensava diferente, né? Então, a gente ficava no meio ali daquele tiroteio, quem é que está certo, quem é que está certo, quem é que está certo? E uma coisa também que aconteceu, um índice que me chamou muita atenção, é que casos de violência doméstica aumentaram absurdamente durante os primeiros meses de pandemia. Foi justamente durante aquele primeiro momento assim que as pessoas ficaram mais reclusas em casa, né? As pessoas pareciam grandes barris de pólvora. Qualquer coisa, risca um fósforo aí perto de um barril de pólvora aí para ver o que acontece, né? Buf! Explode, certo? Então, pensando bastante a respeito disso, e aí somando com aquele fato que eu trouxe anteriormente, né? Você pensa assim, uma pessoa que está com Deus, ela está imune dessas coisas. Mas aí como é que fica essa situação? Se meses, anos antes da gente ter essa situação toda durante a pandemia de pessoas assim, loucaças, entendeu? Pessoas sofrendo demais no seu interior, tá? Como é que fica essa questão quando, por exemplo, a gente diz assim, mas Jesus pode trazer cura para isso. E aí a gente soma com as notícias de pessoas que, em tese, são modelo de espiritualidade, então estão saudáveis espiritualmente, né? Pastor que determina tudo pela fé e tal. Aí você vê lá um pastor com depressão ao ponto de tirar a própria vida. Como é que fica uma situação com essa? Como é que a gente soma uma coisa com a outra? Tá? Durante muito tempo, se pensou o seguinte a respeito de vida com Deus. Quando você abraça Papai do Céu, é como se você ficasse imune a determinadas situações. Pelo simples fato de dizer assim, eu creio em Jesus. A coisa do dizer, eu creio. Então, como? Eu falei, aconteceu e acabou. É o famoso jeito de pensar, né? Aquilo que eu determino pela fé acontece. Só que existe uma distância que nós precisamos considerar entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente confessa, tá? E aquilo que a gente vive. Olha para mim. Aquilo que você pensa, aquilo que você diz e aquilo que você vive tem que estar em consonância, tem que estar junto. Tem que ter coerência nisso aí. A grande dificuldade é que para muitos que dizem crer em Deus, aquilo que se pensa é diferente daquilo que se fala. E aquilo que se fala é diferente daquilo que se vive. Preste bastante atenção antes que se pensem alguma coisa equivocada. Eu não estou fazendo juízo de valor a pessoas que, confessando a fé em Cristo, passaram por situações difíceis, ou têm passado por situações difíceis, ao ponto de dizer assim, essa pessoa não teve fé, essa pessoa não creu em Jesus. O assunto não é esse. A discussão não é essa, tá? Eu creio que uma pessoa que realmente crê em Jesus pode muitas vezes viver situações difíceis, como, por exemplo, depressão. Vocês já ouviram falar da história do profeta Elias? Olha para mim, olha para mim. Vocês já ouviram falar da história do profeta Elias? O profeta Elias estava lá, no auge, situação que marcou a vida do profeta Elias. Naquele confronto com os 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, na verdade, lá no Monte Carmelo. E aí fizeram um desafio, entendeu?
vocês vão orar aí para Baal, eu vou orar aqui para Yahweh, que é o nosso Deus, o Deus aqui do povo escolhido, tá? E o Deus verdadeiro, tá? Vai atender aqui a oração. Vai atender a oração. Ah, vai cair fogo do céu, vai acontecer alguma coisa aí. E aí, os 450 profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, fizeram todo aquele escarcéu religioso. Algo muito comum, inclusive, que a gente vê em algumas igrejas evangélicas, mas esse não é o assunto. Fizeram aquela ruaça toda, aquele escarcéu, e não rolou de nada. Só sobrou ali Elias fazendo piada, né? Ora um pouco mais alto, de repente ele está dormindo. Né? Será que ele não foi ao banheiro? Né? Quando a gente lê nas nossas Bíblias, deve ter saído, tá? No original lá, está fazendo uma referência como quem sai assim, do aposento para ir até o banheiro, né? Dá um grito aí, de repente Baal estava apertado, né? Estava ali com problema intestinal e foi até o banheiro. Então, o que aconteceu naquela situação, vocês conhecem bem o desfecho, né? Os sacerdotes de Baal não foram ouvidos, Baal era uma divindade falsa. E aí Elias faz uma simples oração, né? E a oração dele é atendida, cai fogo do céu que consome não somente o altar preparado para o sacrifício, mas tudo quanto estava ali, inclusive a água que foi lançada sobre aquele sacrifício preparado, aquele altar preparado. Né? Então você pensa, o cara está no auge, alta performance, algo muito comum na mentalidade da galera de hoje em dia. Está todo mundo querendo performar, sabe? Todo mundo atrás de uma alta performance. Eu preciso ser, eu preciso ter, eu preciso fazer. Todo mundo lá no topo, certo? E aí o que acontece? Naquela circunstância você pensa assim, pô, o cara está realizado. O cara aí está realizado. O que ele queria aconteceu. Agora todo mundo acredita que ele realmente crê no Deus verdadeiro. E tem outra, e tem moral, porque a oração dele foi curtinha. Aquele lance, né, Mariana, que a gente fala, no poder não está na oração, e nem quem faz a oração, né? O poder está em quem? Quem ouve a oração, que é Deus, certo? E aí, você pensa, o cara está tranquilo. Aí uma notícia chega. Elias, Jezabel falou que vai acabar com a tua raça. Elias ouve aquela notícia e no coração dele algo se quebra. E ele foge. E a passagem diz que ele desfaleceu. E ele foi atendido por Deus, né? Existe algumas pregações que falam, né, como é que Deus tratou a depressão de Elias. Quando a gente lê o texto, dá realmente a entender que Elias está passando por algo muito parecido com o que a gente entende como depressão hoje em dia. Tá? Então, espiritualidade, pelo menos ligada à performance, não é garantia de invulnerabilidade. Você é invulnerável, você não vai sofrer nada. Tá? É preciso que a gente entenda realmente o que significa viver a vida nessa ótica de relacionamento com Deus. A gente precisa entender. Por quê? Qual que é a premissa, a verdade que vai basear essa nossa primeira etapa aqui, esse primeiro passo nessa série de reflexões, né? 7 passos para uma vida plena. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, nós vivemos numa eterna inconformidade, num eterno estado de insatisfação. Tá? O Wallace chegou agora, né? Palmas a Deus pela vida do Wallace, amém? Nós lemos agora há pouco aqui, Wallace, aquela passagem em Provérbios que é refrão de uma música que a gente gosta bastante do fruto sagrado. A sanguessuga tem 2 filhas. Tá? Algumas traduções estão assim, o nome de uma é Dá e o nome da outra também é Dá. Na versão que a gente leu, Provérbios 15, né? Provérbios 30, 15, na NVI, está assim, ó. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê! Gritam elas. Tá? As 2 traduções estão corretíssimas. Tá? O tradutor ele teve que fazer uma escolha, porque o hebraico é um idioma antigo e muito difícil de traduzir. Então você tinha algumas opções ali. Você tanto podia colocar esse de, tá? Como algo que elas estavam gritando, ou esse dá como algo que elas estavam também gritando. E aí o autor desse provérbio
né, utiliza esse pedido, esse clamor, esse grito, dá, me dá, como se fosse uma identidade delas. Por isso que algumas traduções dizem que as duas filhas da sanguessuga se chamam Dá e Dá, duas filhas gêmeas. Tá? O texto ele avança também pelo verso 16, trazendo algumas imagens da natureza, algumas circunstâncias que nos fazem lembrar muito de algo que nunca está satisfeito. Tá? Ele vai utilizar, por exemplo, o Sheol, que era a habitação dos mortos. Já parou para pensar? Tá? Não tem limite para a habitação dos mortos. Ninguém vai chegar lá da habitação dos mortos e mandar um memorando, um e-mail para Deus e dizer assim, ó, para de mandar morto para cá, porque já está cheio. Os leitos já estão cheios. Entendeu? Não vai. Deus não vai receber um WhatsApp lá de alguém que controla lá, né, o registro lá dos mortos, das almas penadas, entendeu? Parou as máquinas, né? Parou aí a bateria, o recuo da bateria, não cabe mais ninguém. Tá? Uma outra imagem interessante é o ventre estéril, que é o quê? Uma mulher que não tem, infelizmente, né, a condição natural de gestar, certo? Ela vai precisar, hoje tem esse recurso, né, de um tratamento para isso. E muitas, mesmo fazendo tratamento, não conseguem. Né? Então, mesmo que uma mulher venha ter muitas vezes noites de amor ardente com seus maridos, se é natural dela, existe uma disfunção em que ela não consegue engravidar, não é pelo simples fato de ter muitas noites de amor que ela vai engravidar. Certo? Então, o ventre estéril também. A terra seca, imagina no deserto. No deserto. Aquele chão rachado, aquela imagem, né, clássica de deserto. Quanto mais água você joga, ele chupa e não fica úmido. Região desértica. Não sei se vocês já repararam, quando bate aquela chuva de verão, depois de um dia muito quente, as primeiras gotas que batem no asfalto, elas nem ficam ali. O chão está tão quente que o que acontece? Logo evapora. Certo? Acho que o nome, inclusive, é calefação, o nome desse fenômeno da física. Né? A gota faz isso, por exemplo, crianças não façam, tá? Os adultos podem fazer. A frigideira está ali no fogo, né? Joga uma gotinha só, gente, uma gotinha. Você vai ver o que vai acontecer com a gota d'água ali. Ela não vai ficar ali, ela logo vai evaporar. Então, a terra seca, tá? Que nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz, é o bastante. Se você não apagar o fogo, ele vai continuar queimando. Coisas que nunca estão satisfeitas. Por que tem isso na Bíblia, gente? Por que tem esse enigma? Esse provérbio? Literatura sapiencial, que é o tipo de classificação que a gente traz, por exemplo, para o livro dos Provérbios. Salmo também é, Eclesiastes também é, né? Tem outros livros, Jó também é um pouco classificado como literatura sapiencial. Ele vai trazer imagens do cotidiano para nos revelar uma verdade, um ensinamento. Tá? E a verdade que esse texto traz é o seguinte: há um buraco dentro de nós impossível de ser preenchido. E eu nem vou utilizar a expressão muito utilizada por aí, né, que é o Deus das lacunas, né? Um buraco que só pode ser preenchido por Deus. Deus é muito grande. Deus não vai caber no buraco que está dentro de você. Não faz isso não. Deus não é tapa-buraco da tua vida, não. Entendeu? Não vai nessa não que dá ruim. Deus não é uma pecinha de Lego que você encaixa ali, puf, era só o que estava faltando. Deus, ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai reconfigurar a tua vida, não para preencher um buraco dentro de você, mas ele vai reconfigurar a tua vida para que esse buraco deixe de existir. Deus não está interessado em preencher um buraco, como se Deus fosse apenas mais uma opção das várias que existem por aí. E por que Deus ele vai agir dessa forma? Porque muitas vezes nós temos essa tendência de procurar coisas para aplacar o vazio que existe dentro da gente. E quase sempre a gente faz um ídolo, a nossa imagem e semelhança, para poder preencher esse buraco.
Olha só que ironia isso, irmã Enila. Preste bastante atenção. Deus formou a humanidade, na Bíblia está homem e mulher, a sua imagem e... Aí o que nós fizemos depois da queda? Criamos ídolos à nossa imagem e semelhança para preencher aquilo que não pode ser preenchido. Não pode ser preenchido. Não tem como. A gente tem o ideal de vida plena. A gente está pensando aqui 7 passos para a vida plena. Primeiro passo de hoje, tá? Reconhecer que nós temos fomes que só podem ser satisfeitas em Deus. Esse é o primeiro passo. Vamos mudar um pouco aqui a imagem do buraco para uma mesa vazia, um prato vazio. Vamos mudar um pouco essa imagem agora aqui. Vamos substituir a imagem de um buraco por um prato vazio. Não há nada mais terrível para alguém que tem fome do que estar diante de um prato que está vazio. É cruel. É terrível. Você olha para aquele prato e imagina 1001 possibilidades para te satisfazer, mas não há nada ali. Só o que tem é um prato vazio. Esses somos nós. Sanguessugas. Dá. Gente que procura sentar-se à mesa, mas olha para a mesa e o prato está vazio. Muitas vezes, nós procuramos preencher esse vazio, colocar algo nesse prato com coisas que não vão nos satisfazer. Hoje eu estava acompanhando uma série, mais um episódio assistindo pela 1000ª vez, Dr. House, né, João Pedro? E aí eu fico impressionado com a história do personagem principal, do protagonista da série. Cara brilhante. Uma mente poderosa, o cara ele consegue chegar a deduções assim, sabe, bem geniais, para conseguir encontrar desfechos para casos médicos complicadíssimos. Ele é a versão médica do Sherlock Holmes, né? Tem muitas referências, inclusive, nessa série, com a figura do Sherlock Holmes. É um detetive vestido de médico, né? Mas apesar de ter todo esse brilhantismo, ele nunca está satisfeito. Apesar de ser alguém admirado por todos, o cara é um gênio, mas ele nunca está satisfeito. Nesse momento da série que eu estou acompanhando, ele está lá desenvolvendo uma relação amorosa para uma pessoa que ele conhece há muitos anos e que ele confia nela, sabe? Mas ele está naquele conflito porque aquele relacionamento não consegue satisfazê-lo. Existem dilemas, situações no íntimo em que ele fica naquela situação, eu sei que isso aqui uma hora vai dar ruim, porque o que eu tenho dentro de mim não pode ser preenchido, satisfeito com essa relação. E quantas vezes nós lançamos nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nas coisas que temos, nos nossos familiares, aspirações e desejos. A gente imagina assim, nesse casamento eu vou me satisfazer. Aqui dentro dessa casa, cercado com esses familiares, eu vou me satisfazer. Com este emprego, eu vou me satisfazer. Vou fazer um trocadilho agora aqui, porque a mensagem também é para o pregador, né? Se o Fluminense esse ano for campeão da Libertadores, eu vou me satisfazer. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar por isso, amém? Tá? Mas, na verdade, irmãos, esse buraco, esse prato vazio, a única forma de corrigir isso aí é a gente entender o que Jesus nos oferece. Isso aqui não é papo de religião, não. Porque Jesus não é mais uma opção das várias que existem de caminho e religião. Não é. Imagina que esse mundo, ele é complexo e belo demais para que ele possa ter surgido por um acaso. Esse mundo existe por um propósito, por uma intenção. No comecinho do Evangelho de João, João diz o seguinte, né? No princípio era o verbo. E ele começa a falar da pré-existência de Jesus, que na verdade vem falar muito ao nosso respeito. Porque existe um propósito, existe um princípio que nos gerou.
Nós não somos frutos do acaso. Eu gosto muito de ler literatura antiga e umas coisas até para comparar assim com literaturas que foram produzidas na mesma época que a Bíblia. Coisas que foram escritas na mesma época que a Bíblia. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito numa época, ali já no finalzinho da era neoclássica grega, na era clássica grega. Tá? Então tem muitos escritos daquela época ali, e tem algumas mitos de fundação que a gente chama, que falam a respeito da origem do cosmos. Como o mundo veio existir. Aí tem umas histórias muito doidas. Que um Deus luta com o outro, aí corta um pedaço do outro, esse pedaço do outro cai no chão, o sangue desse outro, né, enraiza na terra e ele começa a surgir os homens. Do sangue desse cara caiu no chão. Entendeu? Do conflito de Deus tal com Deus tal, surgiu determinada civilização. Tem umas ideias muito malucas, assim, que as estrelas passaram a existir por conta de alguma ideia mirabolante de um Deus para poder fazer ciúme para outro Deus, sabe? Tem umas histórias muito doidas. E aí, quando a gente vai comparar, por exemplo, com Gênesis, tá? Que tem assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Alguns vão dizer que essa expressão façamos é uma referência à Trindade. A verdade é que a palavra Trindade não tem na Bíblia. Dá para a gente imaginar que é Deus ali falando com, né? Deus Pai falando com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, façamos. Aí tem um escritor, tá? Que viveu ali, filósofo, pensador, um teólogo brilhante, uma das mentes mais brilhantes que existiram no mundo, chamado Agostinho de Hipona. Ele viveu ali próximo ao século III, dentro do século III, que ele vai falar que o mundo existiu por causa de uma dança de amor na Trindade. Que o mundo veio existir porque o amor transbordou nessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, quando eu paro para comparar assim, todas as outras histórias, os outros mitos de fundação, me parece tão razoável isso. Aqui nós temos mães, né? E pai, talvez tenhamos pais, né? Eu tenho certeza um tem, sou eu. Não sei se existem outros aqui. Não sei se o Fabiano é pai, né? Mas é o que acontece. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para os filhos de vocês, sabe? Eu não vejo, por exemplo, esse filho aí surgiu fruto de um conflito. Tá? Ou, de repente, fruto de um acaso. Pode até ser que, de repente, veio numa hora que você não estava esperando muito. Mas ele é fruto do amor. E quando eu olho para aquilo que a história da criação que a Bíblia traz, nos trazendo essa verdade de que nós existimos porque somos frutos de um amor profundo, um amor que encarnou e veio até nós, isso traz um sentido tão grande para mim, que por si só já coloca algo nesse prato que antes estava vazio, que já me reconfigura por completo, ao ponto de dizer assim, me preencheu. Não preencheu, gente, me mudou. Isso por si só, tá? Mas vamos lá. No Evangelho de João a gente encontra essa abertura. Logo no comecinho, é o prólogo do Evangelho de João, o começo do Evangelho de João. É como se João estivesse escrevendo um roteiro de uma grande peça e esse é o ato introdutório, é o primeiro ato da peça. Então ele coloca todos os personagens já, pelo menos os principais, assim na cena, para começar a contar a história. E quando chega um pouquinho mais na frente, no capítulo 6, ele traz o seguinte, o verbo que encarnou, agora ele vai resolver todas as questões do mundo. Como é que ele faz isso? Um pouquinho antes, abre por favor sua Bíblia aí, você que quer acompanhar precisamente. No capítulo 5 do Evangelho de João, nós temos ali a narrativa da primeira pesca, tá? Maravilhosa. Deixa eu até abrir aqui para acompanhar com vocês também. Bom? Aliás, comecinho do capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vemos ali Jesus multiplicando pães e peixes. Não fez pesca maravilhosa, não. Jesus multiplicou pães e peixes. Tá? E aí o que acontece? Essa multidão que se satisfez com os pães e peixes que foram multiplicados, vai atrás de Jesus.
Curiosamente, Jesus não estava nem aí para a fama que as multidões podiam proporcionar. Jesus foi para um lugar reservado. E a galera foi atrás dele. Quando finalmente conseguiram encontrar Jesus, no versículo 25, a partir do verso 25, quando finalmente encontram Jesus, ele chega e fala assim: mestre, quando o senhor chegou até aqui, a gente estava te procurando. Aí Jesus é direto e reto: olha, eu sei bem por que vocês vieram atrás de mim. Foi por conta dos pães e os peixes que vocês comeram, não foi? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês realmente precisam se satisfazer, mas não é de pão e peixe. Vocês precisam comer do pão da vida. Todos nós temos um ideal de vida plena. Todos nós. Tá? Alguns assim, de uma forma etérea, né? Imaginando, o pastor Jacques está querendo falar da eternidade, quando a gente não vai ter dor, a gente não vai ter choro, o pastor Jacques não vai ter mais problema na coluna, né? E por aí vai. A irmã Enila também não vai ter mais a tosse que irrita tanto ela e tal, vida plena, lá no futuro e tal. Mas será que Jesus estava querendo falar disso? Quando ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem comer do pão nunca terá fome, quem beber nunca terá sede. É disso que Jesus está falando. Pode ser até que Jesus está querendo falar disso, mas olha só, não é uma condição futura, é presente. Porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura, é presente. Como é que Cristo, então, vem nos satisfazer? Eu já tive compartilhando a respeito dessa parte que Jesus fala assim: nossa, vocês querem comer pão, né? Eu não vim oferecer pão. Vocês querem comer peixe, né? Eu não quero oferecer peixe para vocês, porque muitos de nós superlotamos instituições religiosas atrás de um tipo de satisfação que Jesus não está interessado em te dar. Tá? Jesus não quer satisfazer as suas necessidades religiosas. Como eu falei lá no começo. Ele não está nem aí para o buraco. Pode preencher o buraco aqui, pastor? Jesus, eu tenho um buraco aqui dentro do peito, uma situação mal resolvida lá do passado. Ele não vai preencher, ele vai reconfigurar a tua vida. Ele vai te mudar, ele vai te botar do avesso. Ele vai te botar do avesso. Para estar partindo aqui para o encerramento, eu gosto bastante de ler, então estava fazendo algumas pesquisas, né, a respeito de 3 fomes possíveis que a humanidade tem. Tá? Fome de sentido, fome de transcendência e fome de pertencimento. Antes que vocês digam assim, lá vem o pastor Jacques com um monte de palavra filosófica, né? Antes que vocês pensem assim, já comecem a desanimar com a palavra, prestem bastante atenção. O que fez você levantar da tua cama hoje de manhã? Tá? Pode ser que sejam as tarefas domésticas. Alguém tem que cuidar das crianças. Amém, Mariana? É isso aí, testificou, né, Mariana? Pode ser que sejam N situações. Um compromisso que você tinha, uma coisa que você queria viver, uma experiência, uma necessidade que você, né, queria experimentar, suprir. Pode ser. Normalmente o que te tira da cama é o que direciona a tua vida. Já parou para pensar nisso? O que te tira da cama é o que direciona a tua vida. Porque uma coisa para te tirar da cama, principalmente para aqueles que gostam bastante de uma cama, né? Hoje o clima estava mais gostoso para um passeio, não é isso mesmo, Wallace? Né? O clima estava mais agradável para um passeio. Mas há alguns dias aí, a gente estava com umas temperaturas um pouco mais baixas para a média aqui da região. E aí, é convidativo, né, Ana? Aquele hobby quentinho, não é isso mesmo? Com aquele edredom gostoso. E aquele colchão que já tem as marcas das nossas colunas, né? Que a gente deita ali e encaixa direitinho. Coisa maravilhosa. Algo para te tirar da cama. Numa situação perfeita como essa, tem que ser uma prioridade. Tem que ser algo muito importante. Um grito, um choro de uma criança. Né? O berro de um vizinho que está precisando de um socorro, alguma coisa assim. Né? O despertador. Jaqueline passa perto comigo. Que eu utilizo o assistente do Google e agora também tem a Alexa. Me dando a agenda. Então toca aquele alarme estridente e já me passa ali a agenda. Que a assistente da Alexa me passa. Hoje tem tal e tal tarefa para fazer.
Vocês não fazem isso não, né, gente? Isso é coisa de velho, né? Aí tem lá toda a minha agenda, tá? Tem toda a minha agenda. E aí, acho que foi ontem, o dispositivo lá, né, o Amazon Dot, né, está configurado para Alexa, tocou aquele alarme estridente. Jaqueline, o que é isso? O que é isso? Assustada na cama, eu falei, é a Alexa gritando, né? Aí eu fui e berrei, Alexa, desligar, e parou. Aí ela começou a me dar a agenda. Aí ela foi me dando a agenda, eu fui lembrando de um monte de coisa que tinha para fazer, que infelizmente eu não conseguia colocar em prática, porque ontem eu passei o dia inoperante, porque a coluna resolveu me impedir de fazer um monte de coisa. Eu basicamente só conseguia ir do sofá até a cozinha, da cozinha até o banheiro e por aí vai. Porque eu não conseguia andar muito mais do que alguns passos assim, alguns metros. Tamanha dor na coluna que travou a perna direita toda doendo. Daqui até a pontinha ali, ó, a ponta do dedão muito dolorida e eu andando e arrastando a perna por conta das dores. Travado mesmo. Vamos orar pelo pastor Jackson, amém? Que coisa. E aí o que acontece? Mas eu levantei até ontem, eu tentei fazer algumas coisas, eu preciso ler um pouco mais a Bíblia, eu preciso fazer mais algumas coisas, preciso orar. E eu só levantei da cama porque eu realmente tinha isso como uma prioridade. Tá? Normalmente, essas coisas que são prioritárias é que dão sentido para a gente. Tá? E aí a pergunta que eu faço para você. Essas coisas que são importantes o suficiente para te tirar da cama e que inevitavelmente vão apontar um sentido para a tua existência, elas são suficientes para suprir as suas necessidades? Você pode tranquilamente chegar a uma resposta honesta, sim. Eu não tenho crise com isso. Eu não tenho crise. No começo dessa reflexão, eu comecei a falar a respeito de coisas que virou uma pandemia, né, gente? De depressão, de ansiedade. As pessoas estão cada vez mais dependentes de ansiolíticos. Cada vez mais dependentes. Para dormir tem sido difícil, tem sido duro. A minha pergunta é, será que muito dessas situações não é por conta de um estilo de vida que está pautado, por exemplo, num sentido que não é grande e forte o suficiente? Será? Será que a nossa existência não está pautada em algo que não é suficientemente grande e firme para sustentar o peso das nossas vidas? Será que aquilo que é tão importante, que te tira da cama, na verdade não está te enganando? Aquilo se tornou uma prioridade para você e essa prioridade está te consumindo devagar? De pouquinho em pouquinho, será? Eu não vim aqui trazer respostas prontas para vocês não, tá? Pastor Jackson não faz essas coisas não. É para você e o Espírito Santo se resolverem, não sou eu. Minha função aqui é trazer o que a Bíblia fala e um montão de perguntas para você fazer para você mesmo. Tá? Eu não tenho pretensão de ser o seu guru. Pastor Jackson, o que eu tenho que fazer? Eu não vou desfazer isso, entendeu? E dá glória a Deus por isso, porque no mundo de um monte de gente querendo ser o guru, você frequentar o lugar que esse cara não quer ser guru é uma bênção, tá? Deus está te abençoando. Tá? Não tem pretensão de ser o seu guru. Eu não vou trazer aqui receitinha de bolo para você. Eu vou te fazer perguntas honestas, que são perguntas que eu me faço quando eu leio a Bíblia. Tá? Será que isso que é prioridade para você, que determina o sentido para a tua vida, é forte o suficiente para ocupar essa posição dentro de você? Essa é uma primeira fome de sentido. A próxima fome de transcendência. Nunca as pessoas usaram tantas drogas quanto no nosso tempo. O uso abusivo. Drogas lícitas e ilícitas. Nunca as pessoas foram tanto à academia. Eu não estou criticando quem vai à academia não, tá, gente? Eu preciso ir. Boa parte dos problemas físicos que eu tenho é porque eu cuidei mal do meu físico. Tá? Então é consequência de uma vida de muito desleixo quanto à minha saúde, né? Mais uma vez, vamos orar, amém? Tá? É maravilhoso. Mas qual é a motivação?
As pessoas elas estão sempre querendo transcender a si mesmo, superar os seus limites. Porque quando olham para si mesmos e para a vida, que é dura, é sofrida, a vida muitas vezes parece ser um quadro feio. Então elas procuram mecanismos, situações para transcender a si mesmos e a realidade que elas estão inseridas. Uma prova disso, não é somente o abuso de drogas, não. Tá? Mas a forma insatisfeita que nós costumamos a nutrir de cuidar de nós mesmos. A gente nunca está satisfeito com a gente mesmo. Nunca está. A Jaque fala o seguinte, né, que muitos relacionamentos amorosos não dão certo porque a pessoa está buscando satisfação no outro, né, enquanto, na verdade, ela não deveria ir querendo satisfazer-se no outro. Ela tem que estar feliz consigo mesmo. Né? Eu concordo em boa parte com isso que a Jaqueline costuma dizer. A Jaqueline acerta bem quando ela diz isso. Tá? Mas olha só, se eu não consigo encontrar ferramentas ou base, sabe, uma ótica adequada para olhar para mim mesmo, como é que eu vou me satisfazer comigo mesmo? Se o óculos que eu estou utilizando, se o espelho que eu estou utilizando para ter minha autoimagem, tá? Eu inadequado, eu tenho uma imagem errada a respeito de mim mesmo, como é que eu vou me satisfazer comigo mesmo? Vocês concordam com isso? Vocês concordam? Não, a pessoa tem que se satisfazer consigo mesma, tem que estar resolvida, já que ele até costuma utilizar essa expressão que eu gosto bastante. A pessoa tem que estar resolvida. Mas olha só, como é que a pessoa vai se resolver se ela tem uma visão distorcida a respeito de si mesmo? É como o cachorro que corre atrás do próprio rabo. É uma questão sem fim. Vocês estão entendendo? Como é que Jesus ele vai suprir essa fome? Tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer as respostas. Lembrou a primeira fome? Sentido. A segunda é transcendência. A terceira e última é pertencimento. Tá? Curiosamente, a gente está hiperconectado. O Wallace, de repente, poderia falar para a gente aqui outras ferramentas para estar conectado com as pessoas que a gente não conhece. Porque essas ferramentas vão se desenvolvendo e vão se aperfeiçoando. É um negócio impressionante. Eu estava falando aqui no aniversário da igreja, né, há 2 semanas atrás, que não tem pouco tempo, irmã Eliane, para entrar em contato com uma pessoa, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou a gente tinha que escrever uma cartinha, ou a gente tinha que comprar ficha na venda da esquina para poder chegar e utilizar o orelhão. Não tem muito tempo, não, gente. Não tem muito tempo, não. Sei que umas novas aqui não sabem nem o que é ficha, né? Talvez tenha pegado de cartões magnéticos, né? Eu entregando minha idade aqui, misericórdia, né? Hoje, as pessoas estão hiperconectadas. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo agora por Arnaldo, que está no Rio de Janeiro, pode, de repente, estar acompanhando a transmissão, a gente vai, no meio do culto aqui, Arnaldo, como é que você está? Tudo bem? Manda um abraço para a galera aí. Tem como entrar em contato agora. As pessoas estão hiperconectadas. Mesmo assim, elas nunca estiveram tão isoladas umas das outras. Ou seja, a primeira fome de sentido, que é o que determina as prioridades para a sua vida. A gente tem N opções. Os números crescentes de depressão, de crises de ansiedade, os números assustadores a respeito de suicídio, indicam que as pessoas não estão conseguindo satisfazer sua fome de sentido. Tá? A forma como as pessoas apelam para drogas e para outras circunstâncias que também geram efeitos nocivos, tão nocivos quanto as drogas. Informa também que as pessoas não estão conseguindo satisfazer sua fome de transcendência. Fome de pertencimento. Elas estão sempre conectadas, mas ao mesmo tempo solitárias. Estão sós na multidão. Ou seja, apesar de todos os aparatos tecnológicos que nós temos, de estar em contato com as pessoas, nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Como é que Jesus vem satisfazer a nós? Grandes sanguessugas. Dá! Como é que ele vem nos satisfazer? Nossa fome de sentido só pode ser suprida nessa narrativa de que nós existimos para estarmos inseridos na família trinitária. Sermos envolvidos por um amor que nos leva a um local de transcendência, não nessa que nos tira da realidade, né?
A pessoa pode usar droga e ela vai estar desconectada da realidade. Ela está sob efeitos, né, de substâncias que trazem um outro tipo de sensação para ela, ela está ali anestesiada, ela não está vivendo a realidade. Deus nos insere na família que nos traz sentido. Esse sentido nos leva a viver uma transcendência que não nos deixa cegos para a vida, desconectados da realidade, mas abre os nossos olhos para a realidade, e aí a gente conseguindo enxergar a vida como ela é, e entender que o propósito da nossa vida é pertencer. Vocês entenderam isso? O que nos traz sentido é Deus. O que nos faz transcender é Deus. O que nos faz pertencer é Deus. De que forma? A Bíblia, ela nos traz uma frase que é categórica, que a única forma de nós vivermos amor a Deus e ao próximo é matando um pouquinho mais a nós mesmos, para estarmos inseridos em relações onde agora não são as nossas prioridades que ditam as regras, é a prioridade do outro. Você está entendendo isso? Hoje você está aqui na igreja, pode ser de repente que você não saiba nem o porquê que você veio nessa noite aqui. Pode até ser. Ou de repente você até sabia, mas agora você vai entender com clareza. A única forma de nós tomarmos o antídoto, tá? Que vai mudar por completo as nossas vidas, para que a gente venha experimentar vida plena, é estar inserido nessa relação de amor com Deus Pai, que se manifesta numa relação de amor entre nós. Entre nós. Às vezes eu sou acusado de ser, né, muito frio. Eu poderia dizer, por exemplo, assim, transcendência, fome de transcendência. Papai do Céu vai fazer você sentir algo especial no Espírito Santo, e aí você vai ter experiências sobrenaturais, você vai ver os negócios aí muito, né, mirabolantes, você vai no céu e vai voltar, você vai pular, vai gritar, vai chorar. Eu poderia dizer esse monte de coisa, tá? Mas lembra, no começo do compartilhamento eu falei? E na segunda-feira de manhã, gente? O que a gente faz? Será que viver transcendência, sentido e pertencimento a Deus é realmente viver essas experiências estáticas, que são possíveis? Afinal de contas, Deus é Espírito. E Ele pode agir de uma forma sobrenatural agora aqui, você sentir alguma coisa realmente diferente, você tem uma experiência sobrenatural profunda. Pode ser que aconteça. Não vai ser nem mérito teu, nem meu. É graça de Deus. É o Espírito Santo que age pela sua livre e espontânea vontade. Pode ser que aconteça. Tá? Agora, como é que a gente vive, então, satisfação de sentido, de transcendência e pertencimento numa segunda-feira de manhã? Entenda, a tua vida não é para você. A tua vida é para o outro. A gente vive numa sociedade que cultiva a cultura do autocentrismo. Você no centro. Só que quando eu olho para o Cristo, o Verbo que se fez carne, eu não vejo Cristo se colocando no centro, embora ele estivesse na prerrogativa. Eu vejo Cristo se diminuindo para nos dar um padrão de verdadeira humanidade e de satisfação em Deus. Tanto é que ele diz assim, anota essa aí que é para encerrar. Verdadeira comida e verdadeira bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como é que a gente faz a vontade de Deus? É estando enfiado numa igreja 24 horas, é se isolando, é tendo uma mentalidade bitolada, religiosa, medíocre. E quando eu falo medíocre, não é no tom pejorativo, é aquilo que está na média. Quando, na verdade, olha só, aquele que está em Cristo é nova criatura, é para viver o extraordinário. Como é que a gente vive o extraordinário? É quando nós entendemos que a vida que nós temos não é nossa. E que aquilo que Deus te deu não é teu. O ar que você respira não é para você, fungar cada vez mais. Vai fazendo isso para ver o que acontece. Você vai morrer. Você, inspira e
expira. Deus nos fez seres expirantes. Para quê? Para compartilhar. Já pararam para pensar nisso? Por isso que Deus, quando fez o homem, o que é que Deus fez com aquele bonequinho de barro que estava ali? Para se tornar um ser vivo, ser vivente. Deus fez o quê? Expirou. Quando Cristo na cruz, para morrer ali, e nos trazer vida, seu último ato foi o quê? Então Deus quer que sejamos como Ele é, ser expirante. Não é ser inspirante. Você vai precisar inspirar também para expirar, certo, gente? Mas essa é a parte que Deus trabalha. A tua parte é expirar. Vida plena a gente só encontra quando a gente esquece da gente mesmo e passa a viver para o próximo. Vocês entendem isso? Porque se vocês entenderem isso, prestem mais atenção. Nada será um limite para você se você entender isso. Eu creio firmemente que aquilo que a gente lê na Bíblia a respeito de milagres, de curas, sinais, acontece em ambientes onde o amor é uma realidade. Os milagres vão passar acontecendo na tua vida quando você entender a real natureza e propósito de um milagre. O milagre não é para você. O milagre é para você partilhar. Por isso que Tiago diz assim, vocês não recebem porque pedem mal. A gente está pedindo para satisfazer o quê? O buraco que está aqui dentro da gente. O nosso pratinho. Quando na verdade a gente deveria pedir para quê? Para satisfazer o pratinho do outro. Porque é dando que se recebe. Amém. Vamos ficar de pé? Eu queria que vocês me acompanhassem numa oração. Amém? Os que evidentemente puderem ficar de pé. Tá? São 8:45 agora. Tá? Vou pedir para a Jaque, não sei onde está a Jaque e a Cláudia, por favor, trazer os elementos da ceia, tá? Ah, não está não, querida? Então tá bom. A gente faz depois, então. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Amém? Pai eterno, nós agradecemos pelo Senhor ter nos trazido até aqui neste lugar. Alguns, ó Deus, de repente, sem entender, outros de uma forma, aos seus próprios olhares, despropositada, não tinha muito propósito. Alguns não sabem nem como é que vieram parar nesse lugar. Outros, ó Deus, vieram determinados, vieram com seus corações queimando, quero estar lá, quero estar lá. Nós agradecemos que o Senhor nos trouxe até aqui, para a gente poder, juntos, receber o pão que não é para satisfazer a nós mesmos, mas é para satisfazer o outro. Nós agradecemos ao Pai, porque o que nós ouvimos nessa noite, ó Deus, precisávamos ouvir há muito tempo. Todos nós queremos viver plenitude na vida. Mas às vezes a gente está buscando, ó Deus, satisfazer os nossos anseios, está buscando, ó Deus, viver essa plenitude de formas em locais errados, inadequados, confusos, sofridos. E aí tudo que a gente tem, ó Deus, são poços que estão rotos, estão vazios. São mesas, ó Deus, onde os pratos estão vazios. Ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor realmente nos chama a vivermos. Pois o Senhor tem nos chamado, ó Deus, para viver relacionamento contigo e com nossos irmãos. Dá-nos um perfeito entendimento nisso, ó Deus, para que nós possamos nos olhar assim uns para os outros e dizer, não temos falta de nada, porque temos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa realidade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.